Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o meu amigo, nosso amigo Darley, presente, imprensa, demais pessoas que nos assistem via Facebook. Mais uma noite que temos a oportunidade de fazer algo por Tapera. Solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Aurélio Antônio Vicari. Presente. Cristiano Pinheiro. Presente. Daniel Gardim. Presente. Jackson Lauxen. Presente. Giovanni Ozelame. Presente. Leodegar Tischer. Presente. Leonardo Scherer. Presente. Lisiane Machiavelli. Presente. Renato Luiz Cassol. Presente. E senhor presidente? Havendo um número regimental invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Tapera, declaro aberta a presente sessão ordinária neste dia 24 de março de 2025 e solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Louvai todas as gentes ao Senhor, louvai-o todos os povos, porque sobre nós foi confirmada a sua misericórdia, e a verdade do Senhor permanece eternamente. Amém. Amém. Vamos passar para o expediente. Coloque em discussão a ata número 05/2025, do dia 10 de março de 2025. Em discussão a ata 05/2025. Em votação a ata 05/2025. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a ata por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Convite. Prezados vereadores, retificando o convite realizado na reunião do dia 17 de março, a APAI de Tapera tem o prazer de convidá-los para participar da importante reunião de pais que acontecerá no próximo dia 25 de março, terça-feira, às 19 horas, nas dependências das nossas instituições. Será uma excelente oportunidade para o exercício da escuta e um momento importante para fortalecer os laços entre a Câmara de Vereadores de Tapera e a comunidade apaiana. Contamos com a vossa participação atenciosamente. Vitor Bento Marasca, presidente da APAI de Tapera. Ao Executivo Municipal, encaminhadas matérias apreciadas por esta Casa Legislativa. Isso, senhor presidente. Dando sequência, solicito ao secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Executivo Municipal. Correspondências recebidas do Executivo Municipal. Projeto de Lei Municipal número 32 de 2025, de 2025, de 17 de março de 2025. Regime de urgência. Artigo 135 do Regimento Interno. Cria cargo de provimento efetivo na administração municipal e dá outras providências. Cargo efetivo professor de computação. Carga horária 22 horas semanais. Vagas 1. Nível superior. Faixa 2, vencimentos, R$ 2.149,08 centavos, mais R$ 528,19, total R$ 2.677,27 centavos. Justificativa ao projeto de lei municipal número 32 de 2025, em regime de urgência. Senhor presidente e nobres vereadores, através do presente estamos encaminhando para que receba apreciação e aprovação dessa Casa projeto de lei que solicita autorização legislativa para a criação de cargo, provimento efetivo
para atender necessidades desta municipalidade e da outras providências. Se justifica a necessidade da criação do cargo de professor de computação, haja vista a obrigatoriedade da inclusão curricular nesse componente, conforme parecer do CNE 002 de 2022, que normativa sobre a computação na educação básica, complemento à Base Nacional Comum Curricular, e nos termos da resolução número 379, de 6 de março de 2024, expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ante o exposto e diante da supremacia e do interesse público que empresta fundamento para o presente projeto de lei, solicitamos autorização legislativa para realizar a criação desse cargo, o qual deverá ser apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 135 do regime interno desta Casa Legislativa. Contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Henrich Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 33, de 18 de março de 2025, regime de urgência. Autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar as leis municipais de número 2150/05, que define o Parque de Exposições José Rosalina Keller como área de preservação ecológica. A Lei número 2712/12, que confere um novo modelo de administração ao Parque de Exposição e dá outras providências. Justificativa ao projeto de lei municipal 33 de 2025, em regime de urgência. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los, segue em anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei, que em epígrafe que solicita a revogação das leis municipais número 2150/05 e 2712/12. Se faz necessária a revogação da mencionada lei de número 2150 de 18 de março de 2005, que define Parque das Exposições José Rosalina Keller como área de preservação ecológica. Eis que, após estudo técnico feito pelo Meio Ambiente do município, equipe técnica, conforme parecer que segue em anexo ao corpo da lei, uma das características essenciais para a preservação é a área não possuir ocupação humana, e o Parque de Exposição é a área criada com propósito de utilização ampla pela comunidade em eventos. A corroborar a tese, afirma-se que entre os anos de promulgação da aludita lei até a atualidade, 2005 a 2025, não se vislumbrou localizar nenhum projeto de preservação ecológica no local feito pelo Executivo, ou ainda mesmo de iniciativa do Legislativo. Com relação à lei que supostamente cria um novo modelo de administração do Parque de Exposição José Rosalina Keller, de número 2712 de fevereiro de 2012, esta nunca saiu do papel, seja logo após sua promulgação, seja na atualidade ou modo de complemento inócua. A administração de próprios públicos municipais, conservação e melhoramentos, e por natureza de responsabilidade absoluta e indelegável do ente municipal, através de seus gestores eleitos legalmente pela comunidade. Portanto, se faz necessária a revogação das referidas leis. Ante o exposto e diante da supremacia do interesse público que empresta fundamento para o presente, solicitamos autorização legislativa para a revogação das normas de número 2150/05 e 2712/12, através do presente projeto, que deverá ser apreciado em regime de urgência. Cabe aqui ressaltar aos nobres edis
que o prefeito municipal pode solicitar somente regime de urgência conforme inteligência do artigo 135 do regimento interno desta Casa, sendo que maior velocidade de tramitação ao projeto pode ser solicitada através de requerimento, fundamentado pela mesa, comissão competente para opinar pela matéria ou de 1/3 dos vereadores, pedido pelo qual deve ser deliberado e aprovado em plenário conforme preceitua o artigo 120, inciso 4º do regimento interno. Contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Henrich Filho, Prefeito Municipal. Isso, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura dos trabalhos dos vereadores. Trabalho dos vereadores. Projeto de Lei número 01 de 2025 consegue revisão salarial aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Itapera e dá outras providências. Oswaldo Henrich Filho, Prefeito Municipal de Itapera, legislação em vigor faz saber que a mesa da Câmara Municipal de Vereadores apresentou ao plenário e ele sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Concedida a revisão geral anual dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Itapera, cujos benefícios são reajustados pela paridade na ordem de 5,06 IPCA nos últimos 12 meses, bem como o aumento real na ordem de 3,94%, ambos com um efeito retroativo a partir de 1º de março de 2025. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2025. Sala de sessão, Adão Oliveira Damer, Daniel Gardim, presidente, Leonardo Scherer, primeiro secretário. Projeto de lei número 002/2025 altera o artigo 2º da Lei Municipal número 3.496 de 2020, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Itapera e da outras providências. Oswaldo Henrich Filho, Presidente Municipal de Itapera, legislação em vigor faz saber que a mesa da Câmara Municipal de Vereadores apresentou ao plenário, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º artigo 2º da Lei Municipal número 3.496 de 2020, de 17 de março de 2020, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O vale alimentação será de R$ 600 por mês. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2025. Sala das sessões, Adão Oliveira Damer, Daniel Gardim, presidente, Leonardo Scherer, primeiro secretário. Preposição número 05 de 2025. O vereador abaixo assinado, pertencente à bancada do Partido Progressistas, requer, após ouvido o plenário, a aprovação da seguinte preposição: que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a poda ou corte da vegetação existente nas rodovias do município, principalmente nas entradas da cidade e na perimetral Divino Maldaner. Isso se faz necessário, pois a vegetação está avançando sobre acostamento, encobrindo as placas de sinalização, prejudicando a visibilidade dos motoristas, bem como prejudicando a circulação dos que por ali transitam. Como nos próximos dias teremos o evento Toca do Coelho, é importante manter o município limpo e embelezado. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala das sessões, Adão Oliveira Damer, 20 de março de 2025, Leonardo Alberto Scherer, progressista. Aqui tem umas fotos em anexo também, daí se alguém quiser depois dar uma olhadinha.
está no projeto também. Preposição 006 de 2025, o vereador abaixo-assinado Daniel Gardim, pertencente à bancada do Partido Progressista, requer, depois de ouvido o plenário, a aprovação da seguinte proposição: que o município estude a possibilidade de adquirir uma área para a criação de lotes industriais, para atender a demanda de pequenas empresas e de jovens empreendedores que estão instalados ou queiram se instalar em nosso município. Maiores considerações por ocasião, apreciação da matéria, sala de sessão, Adão Oliveira Damer, Daniel Gardim, PP. Isso, senhor presidente. Dando sequência, vamos iniciar o pequeno expediente, 10 minutos com a parte, somente sobre as matérias apresentadas. Primeiro, vereador do Leodegar. Não, obrigado, presidente. Vereador Leonardo. Opa. Fica à vontade, vereador Leonardo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite, público aqui presente, imprensa e pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais. Então, eu vou falar aqui então sobre o projeto da criação do cargo uma criação do cargo professor de informática, professor de computação, que está sendo solicitado, e esse profissional vai atuar nas escolas. E não é só uma criação de cargo a mais, então está sendo extinto o cargo de professor de filosofia, né, que vai para votação também, e está sendo votado esse professor. Então vai ser uma substituição do currículo, né, de filosofia por a matéria de informática. Também vou falar sobre a proposição feita e sobre as podas, que foi solicitado ao DAIR, então, que seria a representante dessas áreas, de fazer o poda e corta, então, nas rodovias do município. E o que está acontecendo? O DAIR não está vencendo teve problemas, então, está tendo problemas com essa questão. Então, a gente está solicitando que, emergencialmente, o município faça essa vez, né, até que a gente consiga que o DAIR assuma essa responsabilidade dele, para não deixar a nossa comunidade a Deus dará, vamos dizer assim, né. Então, a gente sabe que é a responsabilidade do DAIR, mas se a gente não fizer a parte, né, se o município não fizer essa parte agora, vai ficar do jeito que está. Placas encobertas, acostamento ocupado, né. As pessoas não conseguem transitar lá. Na perimetral, o pessoal tem que trabalhar nas empresas, muitas pessoas vão a pé. A vegetação ocupa o asfalto, ocupa todo o acostamento do asfalto em certas partes, que as pessoas têm que passar pela rodovia, onde é a parte que os carros passam. Então, imagina o perigo, daqui a pouco uma pessoa está sendo atropelada por ali, por falta de a gente assumir esse compromisso, mesmo sabendo que não é um compromisso da prefeitura. Então, eu peço o apoio dos colegas vereadores nessa questão, então, nessa preposição. Né, até agora nós vamos ter a Toca do Coelho também, então é importante nós ter o nosso município embelezado. Se não for para fazer todas as rodovias da cidade, pelo menos as partes principais, né, as entradas e a perimetral, né, que é onde tem mais visibilidade e onde está mais preocupante, mas sim se estendendo o pedido a todas as rodovias da nossa cidade. Vou falar também da proposição do colega e presidente Daniel Gardim, né, solicitando uma área ali para a instalação das empresas, que eu acho muito viável também, acho muito necessário, acho que a cidade tem que dar as condições para os empreendedores, né, se encorajar e investir aqui, e principalmente trazer empregos. Né? Uma coisa que a gente precisa muito na cidade é emprego. As pessoas precisam se deslocar do nosso município muitas vezes, né, para outros municípios para trabalhar,
e se tivesse esse emprego, essa vaga de trabalho na nossa cidade, não precisariam, então, estar se deslocando sempre para outros municípios para poder trabalhar. Então, daí imagina a qualidade de vida, né? Vocês estão se deslocando para um outro município, precisa levantar 1 hora antes, pegar um transporte, são 30, 40, 50 minutos de transporte de ida, passa o meio-dia o intervalo, que não pode vir para casa, e depois mais 40, 50 minutos para voltar, para retornar. Então, imagina a qualidade de vida maior que essas pessoas teriam, né, com poucos minutos indo trabalhar, estando na sua empresa, e em poucos, tendo meio-dia para retornar e ver a sua família, se encontrar com seus filhos. Então, a qualidade de vida aumenta. Então, a importância do emprego na cidade. Então, dando os parabéns para o nosso colega e presidente da Câmara, Daniel, por essa preposição dele. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Leonardo. Dando sequência, vereadora Lisiane. Não, obrigado. Vereador Renato Luiz Cassol. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, demais edis, os que nos assistem pelas redes sociais, os demais presentes, queria falar aqui hoje sobre o aumento que será concedido aos servidores municipais, a reposição do IPCA, mais um aumento real, isso e os pensionistas ativos e inativos. É mais do que justo este aumento em função do dia a dia, a defasagem que está o salário dos funcionários. Eu tenho dito, e vou concordar com o colega vereador Vicari, quando diz que os nossos professores estão ganhando pouco, e com isso estão deixando o município para trabalhar em outros municípios, a convite ou concurso que fazem. E realmente isso é um fato real e nos preocupa. Nós do PDT, para vocês saberem, a bandeira sempre do PDT foi a educação. Isso desde o tempo do Leonel Brizola, quando ele, em 60 e pouco, ele fez as brisoletas. Só para recordar para vocês, era uma escola por dia, feito de madeira, porque naquela época tinha muita demanda no interior. Eu lembro no interior aqui de Campos Borges, São José da Macega, lembra? O cara me colocou sábado, tinha 189 alunos. Hoje não tem 4 para jogar, se quiserem fazer um jogo de canastra lá. Então, se construiu as escolas rápidas, quando o Leonel Brizola foi governador do estado do Rio Grande do Sul. Depois, quando ele foi governador do estado do Rio de Janeiro, ele criou o CIEPS. E ele disse o seguinte, ele e o Darcy Ribeiro, que era o grande intelectual, isso em 1982, ou nós construímos escola o tempo integral, senão daqui 20, 30 anos nós não vamos ter dinheiro para construir presídio. E hoje eu trago esse assunto nesta casa para reflexão, porque eu tenho mais idade, né, que eu, com propriedade, escutando a notícia hoje, e fiquei abismado com a quantidade que cada detento custa para os cofres federais. Para vocês terem uma ideia, passa de R$ 4.350. Quantos detentos tem no país hoje? Alguém sabe da rádio? Né, Marcelo? Passa de 800 mil detentos. E com déficit de vaga de mais de 200 mil. Então, não se foi usado as escolas para tirar esse pessoal da rua, para estudar, aprender, e hoje a malandragem está por aí. Mas daí vai dizer o que gasta, e daí eles não colocaram ainda o que custa os juízes, os promotores que estão envolvidos. Esses R$ 4.300, uma parte de alguns pregos recebe, quando eles trabalhavam, quando foram condenados, mas a maioria não recebe os presos familiares. E custa ao funcionário, manutenção, alimentação, aquele serviço em geral. Realmente um custo muito grande. Então, por isso que nós temos que defender a
a pauta da educação e melhorar, começando no nosso município. Se nós pudermos também fazer escola integral aqui, nós temos que insistir nessa pauta. Com relação ao Leonardo, da proposição que tu fizeste, digo, hoje de manhã, eu vindo de Birubá, minha assessora, Ana Cassol, que foi vereadora, disse, ela nomeia ela como minha assessora, vai me dando umas ideias. Apresenta na Câmara de Vereadores que leve para as camadas, nem que seja uma moção oral, que eles enviam para o DAE realmente as rodovias com situação, com visibilidade ruim, péssima. Além disso, a cratera se abrindo no mesmo lugar várias vezes. Após a ponte aqui do Rio Colorado, aquela cratera, ela já estava fazendo aniversário. Isso aí temos que, então, gostaria que essa Câmara enviasse para as camadas, e as camadas, a proposição oral é possível, e que eles juntamente enviassem o DAER para essas melhorias. Com relação à matéria que o presidente colocou, com relação à área para pequenas indústrias, fundamental, e eu tenho dito e coloquei até um dia para o prefeito, aquela área que foi adquirida na Vila Brasília, que a parte leste se dedicasse ou se destinasse a pequenas indústrias, porque não seria ideal, como foi feito o loteamento Saiba, nós temos moradia em cima da rodovia. Aquilo ali é uma coisa muito irregular, não tem nem calçamento, então destinasse toda a parte leste numa rua para, que daria mais ou menos 1 hectare, para as pequenas indústrias. Já teria, logo em seguida, uma solução para este assunto. Obrigado. Teria mais tempo, vereador. Tá bom. Não. Vereador Cristiano Pinheiro. Vou ocupar, presidente, mas vou fazer daqui mesmo. Pode ficar à vontade. Eu quero só parabenizar pela essa sua proposição, a sua e do nosso colega Leonardo, que a população está vendo que a gente está procurando fazer o melhor, a gente está procurando enxergar as coisas. Então é isso aí, quero só agradecer vocês, colega. Parabéns pela proposição de vocês dois aí. Vereador Aurélio Vicário. Obrigado, não vou ocupar. Vereador Daniel Gardim, vou ocupar. Passo os trabalhos ao vice-presidente Aurélio Antônio Vicário. Convido o nosso presidente Daniel Gardim para assumir a tribuna desta casa. 10 minutos com a parte. Boa noite a todos novamente. Bom, nesses 10 minutos sobre as matérias expedidas, eu gostaria de defender minha proposição. Eu fui visitar um pequeno empreendedor, o filho do saudoso Mário Pintor, Mário Aranharte, o Vinícius Aranharte, e visitei a pequena empresa dele, que é promissora, uma empresa que fundou há pouco tempo, e tinha um conjunto de acoplagem de trator pronto, assim, em cima de um palete. Eu perguntei, esse conjunto aí não, esse está indo para o Pará. Me chamou a atenção, ele comentou ainda que vende muito para Minas, Goiás. Então, ele começou com muitas dificuldades, hoje já tem funcionários, paga aluguel. E daí me chamou a atenção também outros pequenos empreendedores que esses movem a economia, né? Essas pessoas que, no meio burocrático, hoje é muito difícil empreender. Então, essa proposição já deve terem feito muitas dessas proposições aí de criar um berçário, que poderia ser um berçário, né? Hoje veio o projeto de lei solicitando a retomada daquele imóvel da SHE, que o vereador Jackson havia falado nas sessões anteriores. Seria uma ideia futura, se de repente conseguisse a retomada,
fazer um berçário para essas pequenas empresas que move a economia da nossa cidade, são os empreendedores. Inclusive, os construtores de prédios, aí, às vezes, precisam um lote pequeno, ou um local para guardar mercadoria, né, que a construtora geralmente compra direto. Cada prédio que é feito em Tapera, ele é de Tapera. Vai ter dono, mas vai gerar ITBI, vai gerar IPTU. Esse prédio não vai sair mais da cidade. Faz um prédio aí, tem 20 apartamentos. Todo ano será pago IPTU, gera riqueza ao município. Então, parabéns a esses pequenos empreendedores, pequenos e grandes também, que já se tornaram grandes empreendedores. Podemos citar aí o Gustavo Maldaner, o Andy, ali do escritório Zene, o Zanetti. Essas pessoas estão de parabéns. Senhor presidente, Fique à vontade, com certeza. fazer uma colocação interessante, até para nós fazermos uma pesquisa. Semana que vem será votada a sua proposição, muito boa proposição. Lei Municipal número 1962, 28 de maio de 2002. Autoriza o Executivo Municipal a adquirir um terreno urbano da Cotrisoja destinado à incubadora empresarial e da outras previdências. Eu acho que é interessante nós vermos, é uma lei que está em vigor, é interessante nós vermos se este terreno ainda pertence ao município ou não. Se pertence, é só nós irmos atrás dos recursos para implementarmos. Era Justamente. Só, só um minutinho. Fica à vontade, vereador Vicário. Eu vou falar semana que vem a respeito disso, que eu era presidente da cooperativa Certo. quando a gente fez essa negociação, mas não existe mais esse terreno, que hoje é ocupado ali para Bulé. Tá certo. Entende? Mas eu vou comentar. Mas, assim, a preocupação é importante, agradeço as informações, e acredito que o Executivo já deu um passo muito importante na parte de terrenos residenciais, e essa preocupação é em conjunto. O vereador Cassol comentou ali na parte na frente do campo, ali, do campo do Operário, aquelas casas, se fossem pequenas indústrias, de frente para a BR, ficaria, geralmente, os planos diretores de cidades mais atuais são assim, né? E também gostaria de, nesses 5 minutos, temos o projeto que não vai ser votado hoje, que é a retirada, a substituição, a retirada da lei, né? Retirada da lei que transformou o parque em um parque ambiental que inviabilizava o asfalto. Até eu falei com o vereador Jackson aí, nós temos uma divergência e é salutar nos debater. Eu acho que também nos 10 minutos dele vai... Eu acredito que nós, na minha parte, temos que revogar essa lei, porque eu vou atender o fato. O fato é o seguinte, na minha opinião, o asfalto está sendo aplaudido por toda a cidade. Né? Hoje, vai ter um encontro de carros antigos ali, que hoje é quase que um rodeio de tão grande que é. Chega no Parque de Exposição de Itapera, vê a organização. Onde que o pobre pode ir de graça? Lá é de graça. Tem a churrasqueira, tem a parte de caminhada. Então, acredito que foi feita uma obra boa, mas não foi atentado que existia essa lei de 2005. Eu acredito que nós podemos revogar essa lei, porque não podemos penalizar o Executivo com uma obra boa. Né? Eu, particularmente, temos ali a PAI, que utiliza a ecoterapia, tem os escoteiros, é o parque de exposições, né? Também gostaria de falar aos colegas sobre a parte de buscar recursos aos deputados. Hoje o vereador Pipe, que não é mais vereador, foi para a ação social, ele trouxe para a bancada do PP um requerimento junto ao Pedro Westphalen, que é R$200 mil para a PAI, 50 mil para a escola TF, 150 mil para a Liga do Combate ao Câncer e 100 mil para a assistência social. Então, nós assinamos esse pedido. É importante que todos os vereadores busquem esse dinheiro que vem em boas mãos, né? Vem de boas mãos para
nos atender. Muito obrigado. Convido o nosso presidente, Daniel Gadin, para ocupar o cargo de presidente novamente. Vereador Jackson Lauxen. Não, senhor presidente, obrigado. Vereador Giovanni Ozelame. Vamos seguir na ordem do dia, começar a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 030/2025, concede a revisão geral anual aos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas. Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 031/2025 altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 3.409, de 19 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores públicos municipais. Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 001/2025 do Legislativo Municipal concede a revisão salarial aos servidores da Câmara Municipal de Itapera. Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei número 002/2025 do Legislativo Municipal altera o artigo 2º da Lei Municipal número 3.496/2020, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a concessão do vale alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Itapera. Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de informações número 004/2025, aprovado por unanimidade. Projeto. Em discussão, pedido de informações número 004/2025 do vereador Jackson Ivan Lauxen, que o Executivo Municipal informe a emenda ou fonte do recurso que foi utilizado para o asfaltamento do Parque de Exposições José e Rosalina Keller. Em discussão, o pedido de informação. Senhor presidente, eu vou fazer aqui uma colocação breve, então, deixar bem claro para toda a comunidade e para os demais vereadores que eu não sou contra o asfalto no Parque de Exposições. Não sou contra. O único levantamento que eu fiz foi que, na época, houve um projeto de lei, o recurso do LIVRE, R$ 2 milhões, para capeamento asfáltico nas ruas da cidade. E aí, do nada, comentaram comigo que estava sendo feito um asfalto no Parque de Exposições. Eu fui lá, vi, e aí levantei a situação. Eu, particular, digo, ficou muito bom aquilo lá. Mas, sempre que for feito um investimento em determinada área, tem que se ater se existem leis que permitem isto fazer, senão se modifica as leis e faz. E eu quero lembrar aqui que no Estado, eu vou continuar sempre, no Estado em que encontram-se as estradas do interior, eu sempre vou dar preferência para que sejam reformadas, melhoradas, criadas melhores infraestruturas para as estradas do interior, onde é que tem moradores que passam diariamente naquelas estradas que muitos fazem a manutenção, em razão da prefeitura não conseguir fazer, certo? Se foi, por isso que eu quero fazer a solicitação, se foi, como dito pelo prefeito, pelo vice-prefeito, no programa de rádio, um valor específico destinado para aquilo, perfeito, parabéns. Agora, se foi retirado do LIVRE para fazer aquilo, eu vejo que existem demandas maiores em outras áreas para ser feito. Somente isto. Em votação. Gostaria de usar também, reforçando a colocação do vereador Jackson, realmente o interior nos cobra muito, e se tu pegar e sair
tem calçamento, a Barra Colorado, São Rafael, sai Teotônia, realmente, tu passa uma vez, a segunda tu vai pensar se vai passar de novo. Mas eu vejo com bons olhos aquele trecho que já fizeram para a linha 5 Irmãos, passei semana passada, com aquela modalidade de colocação de brita, levantando a sarjeta, melhorando a sarjeta e colocação de brita. O momento que der uma chuva, acredito que é a semana, no momento que tu passar um rolo, vai ficar uma estrada com valor agregado muito importante. Se usar aquele modelo, realmente é muito bom. O pessoal lá da linha Santana, que todo dia passo lá para levar rações para os suínos e os funcionários e caçol, coloca isso aqui. Não, o executivo, já falei pessoalmente com eles, prometeram que com esses 300 mil, né, Gardinho? Acho que e é só para comprar a brita, né? E para fazer essa manutenção. Então, nós esperamos que o momento que deu uma garoa, uma chuva, não vai vir o dinheiro? Não? Eu acho que tem que. Não veio? É para ser, porque o Seba anunciou hoje que eles conseguiram. Então, tem alguma coisa que está faltando. Mas era 300 mil que foi prometido, que ia ser destinado à aquisição de britas para colocar no interior. Gostaria que o presidente desse uma olhada para nós, verificar junto ao prefeito, se foi modificado esse panorama. Obrigado. Quero ocupar. Vou dar a parte de 2 minutinhos aí. O seguinte, como eu estive acompanhando nas 5 Irmãos, não só nas 5 Irmãos também, como na Teotônia, ele está ficando excelente o trabalho que o executivo vem executando, né, a parte do setor de obras. E sobre as britas, eu não sei se com verbas, recursos próprios ou com verbas adquiridas, mas o setor de obras está cheio de britas. Os caminhões passaram semana passada, puxando brita. Então, acho que nós precisamos de um tempo, para dar esse tempo para o executivo, que eles consigam conseguir fazer esses trabalhos, porque o material está ali, né? E ali nas 5 Irmãos acompanhamos, ficou um excelente trabalho. Teotônia também estamos, né? Então, vamos deixar o executivo dar para depois a gente concordo com você, se nós tiver que cobrar, vamos cobrar, né? Porque o material está ali. Mas como está andando a coisa, vamos deixar o executivo trabalhar primeiro, o setor de obras, depois a gente faz a nossa parte. Gostaria de colocar, presidente, concordo em alguns lugares, Teotônia, 5 Irmãos, nós temos lugares muito difíceis. O bom é falar quando está bom aquele lugar, né? Eu faço lá, ficou bom, eu vou falar daquilo. Mas tem que olhar como um todo. E se olhar como um todo, vamos pegar assim, quantos moradores tem em 5 Irmãos ali que ocupam aquela estrada? Não tem meia dúzia, porque estão morando na beirada do asfalto. Lá para dentro não tem ninguém que mora. Então, aí é questão de prioridade. É que nem o seu Jacques falou antes, né? A questão de prioridade. A gente tem que fazer primeiro aonde tem mais gente, aonde está com problemas maiores. Ali o que ocupa mesmo é o pessoal da prefeitura, né? E Teotônia realmente ficou 2 lugares, ótimo. Mas quem anda no interior sabe a dificuldade que se tem em vários lugares. O Pinheiro coloca também com propriedade. Vamos devagar, né? Vamos ficar atentos, todos os vereadores, para que a gente possa fazer também, esperar que o executivo vá, né, levar esses trabalhos bons sendo feitos para os outros lugares também. Tem feito um trabalho bom ali na São João, tem feito um trabalho na São João, nessa área, mas ainda não está bom, né? E já foi feito faz dias, e não está bom. Não como 5 Irmãos, não como Teotônia. Os produtores nos cobram, a gente tem ido para o interior, eles nos cobram. Mas tudo é o seu tempo, né? Se não vão fazer, a gente vem cobrando. Se vão fazer, nós vamos parabenizando. Viu, colega? Eu vou, colega Vicari, colocar também para você, que eu vejo assim a situação. São poucos moradores nas 5 Irmãos. Não tem mais. Tá, mas aí tem escoação Não tem mais um, não tem mais um. Já acabou o tempo. Vou usar o tempo também. Por isso que é bom usar os 2 minutos, usar os 10 minutos com a parte, e daí
A questão das estradas, já que estamos todos debatendo isso, teve um morador que me questionou sobre a estrada, e realmente há uns 2 anos atrás foi a última vez que eu passei naquela estrada. É uma comunidade aqui que eu não posso falar o nome, senão vai gerar. E daí eu disse, até o Marcelo estava junto comigo, só vou lá na tua casa amanhã. Do tanto que ele falou mal daquela estrada, eu já pensei em pegar e levar um trator na frente para me rebocar. A estrada está boa. Entrei na propriedade muito bonita a propriedade, um pessoal organizado. Pedra brita por tudo naquela propriedade. Deu para ver que tem cascalho também, que passou o rolo. E daí eu perguntei, tem lugares para arrumar naquela estrada, mas são poucos. Então, a gente tem que fazer a visita e ver se realmente naquela estrada está ruim. Essa estrada que vai daqui até São Rafael, essa aí é urgente e seria prioridade, concordando com as prioridades que nem o vereador Vicário falou. Mas também eu tive naquela estrada que vai da Barra até a Teutônia, também está boa. Tem algumas coisinhas ainda a melhorar, mas está muito boa. Entrando no travessão no Consul ali também. Então, assim, tem muitas estradas a serem melhoradas. A queixa é legítima da população, porque ficou abandonada para trás, mas nós temos que parabenizar o setor de obras que está fazendo. Então, acredito que nessa velocidade que eles estão fazendo, em pouco tempo eles vão conseguir um êxito. Mas é legítima a cobrança, é legítimo parabenizar também o executivo que começou o serviço. Mais alguém? Daniel, só um pouquinho. Também, o vereador? Eu andei comentando, conversei semana passada com o chefe de obras, o Cláudio, sobre a estrada lá da Esquina da Sorte, que o pessoal está cobrando muito. Aí ele me disse que estava com o maquinário em 5 irmãos, mas que assim que terminasse o trabalho ali, ele iria para lá, porque não tem como tirar máquina daqui para ir para outro interior, né? Mas, a princípio, eles estão, acho que aos poucos, fazendo. Bom, essa discussão saiu fora do contexto dos projetos aqui, mas tudo bem. É bom, é saudável, né? Pedido de informação, então, do vereador Jacques Laux, que o Executivo Municipal informe a emenda ou fonte de recurso que foi utilizado para o asfalto do Parque de Exposição José e Rosalina Keller. Discussão já foi. Em votação, pedido de informação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Proposição do vereador Leonardo Scherer. Já está em votação, né? Proposição do vereador Leonardo Scherer, que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a poda ou corte da vegetação existente nas rodovias do município, principalmente nas entradas da cidade e perimetral Divino Maldaner. Em discussão, proposição do vereador Leonardo. Eu vou manifestar. Então, essa proposição vem depois eu já ter feito numa sessão anterior o pedido que se fosse feito ofício, né, ao DAER, e com a dificuldade do DAER, sabidamente, de conseguir esse trabalho do DAER aí no município, então a gente recorre ao município fazer esse trabalho emergencialmente, né, até que se possa o DAER assumir a sua responsabilidade. E as estradas, então, as rodovias estão precisando dessa manutenção, né, dessa poda, desse corte, dessa vegetação que está ficando até caso de risco, né, de acidentes. Então, esse a justificativa. Mais alguém? Vou usar também, o vereador Jackson. Essa proposição do Leonardo, muito bem-vinda, porque antes mesmo até da eleição, eu tenho um imóvel ali na entrada da cidade e olhando para aqueles eucaliptos ali na entrada da cidade,
a qualquer momento, qualquer vendaval, que não deu, graças a Deus, vai cair por cima das redes. Eu já comuniquei o Cláudio, já comuniquei o Elias. Aqui, nessa entrada da cidade, se você olhar de lá para cá, a vereadora Liso já estavam limpando o trevo agora, esse fim de semana, poderiam olhar de lá para cá, as árvores já estão no meio do asfalto. É uma carreira de árvore, uns eucaliptos para não aumentar muito, né, uns 25 a 30 metros de altura, pode ir lá ver, que vai ocasionar um estrago naquelas redes de luz. E ali teria que fazer um trabalho de poda e continuar uma calçada vindo lá do loteamento Matei, lá, descendo ali no Ferro Velho, antigo Ferro Velho, e vindo até o trevo, né, fazer ali, porque é a entrada da cidade, está virando um matagala ali. Essa preposição, ela atinge também essa poda. Parabéns, vereador Leonardo. Em votação, a proposição do vereador Leonardo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Proposição do vereador Daniel Gardim que o município estude a possibilidade de adquirir uma área para a criação de lotes industriais, pequenos lotes, para atender demanda de pequenas empresas e de jovens empreendedores que estão instalados ou querem se instalar em nosso município. Em discussão a proposição. Senhor presidente, fazer uma breve colocação, então, o vereador Aurélio Vicari comentou que esta área, então, foi doada em parceria, pelo que parece, a Boleia Perazoli, para a construção da fábrica. Só me chamou a atenção que aquela situação que coloquei, se pode se fazer o asfalto ou não, que a lei da incubadora está em vigor. Talvez essa lei deveria ter sido revogada, ter sido feita alguma modificação. São situações pertinentes que, quando se faz uma movimentação para um investimento em alguma área, para uma doação, que se veja o que está por trás daquela área, o que se deu, qual lei que existe. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, aconteceu no meu período da cooperativa, era prefeito, o senhor Nelson Balancif e o senhor Roque Simo. Aí tinha o recurso, que conforme o governo que entra, é berçário ou incubadora. Tá? Isso depende do partido, mas não muda nada. É um auxílio para pequenas indústrias que estão começando, que ficam um período determinado pela prefeitura, aprovado pela Câmara de Vereadores, digamos 1 ano, 2 anos, sem pagar seus custos, e após esse período ele tem que sair, porque ele já ganhou aquele impulso inicial para... E aí a cooperativa, quer dizer, não trancando o desenvolvimento, né, fizemos um negócio para que ajudasse o município a obter esses recursos e ter a oportunidade de ajudar as pequenas empresas municipais. E nós fizemos, até eu estava olhando agora, que já se mostrou, era 30 mil naquele momento. Nós trocamos por imposto. Né? A cooperativa paga bastante imposto para a prefeitura, nós trocamos por imposto, eu lembro muito bem. Mas o que aconteceu? Nós perdemos o recurso. A prefeitura perdeu os recursos, mas não por nós não ter contribuído e ajudado, por saber da importância que se tem, e muito bem o trabalho colocado pelo Daniel, que, de repente, não dá uma vez, né, Daniel, pode dar noutra e assim por diante, e até é bom, às vezes, quando o governo também está com aquele objetivo de que isso é prioridade, né? Na verdade, tanto nós falamos antes a nível municipal ou estadual, a questão de prioridade do governo ou a questão de prioridade do prefeito municipal a querer que aquilo ande, que aquilo funcione. Mas é uma ideia boa que nós temos que trabalhar em conjunto, né, mais forte junto ao Executivo para que isso venha ocorrer, apesar, né, do que nós falamos já de pequenas indústrias no município fecharem por não ter apoio de nada. Também vou ocupar, em relação a esse projeto, se nós pegarmos ali, quem teve, por exemplo, o Jacaré, ali a Concretar do lado, eu sei porque eu fui sócio da Concretar um período, a dificuldade que é
começaram uma empresa, e hoje o Jacaré está atendendo fora da cidade, os pré-moldados trazem dinheiro de fora da cidade para Tapera, né, para concretar. Então, essas empresas, se são fomentadas, não é dado o terreno. Eu lembro, na ocasião, que teria que ficar 10 anos em cima, com funcionários, recolhendo imposto, para daí o terreno passar para o nome da empresa. Então, comodato. Como é o que aconteceu aí, que o vereador Jacques também falou na sessão, da SHE, que não atingiu o que foi proposto na época, e agora a prefeitura entrou com o projeto de retomada. Então, é muito importante fomentar os empreendedores, pequenos empreendedores que movem a economia. Então, mais alguém para discussão do projeto? Sim, presidente. Eu gostaria de, em relação do empreendedorismo, comentar aqui sobre a sala do empreendedor, já que estamos falando sobre o assunto da incubadora ou de um perímetro, né, em relação a investir em que pessoas aqui da cidade venham também a botar seu empreendimento. Pequenos lotes, né? Exatamente. O berçário, enfim, com vários nomes, como é denominado. No período que trabalhei na sala do empreendedor aqui em Tapera, a gente, né, conversava muito com o pessoal do Sebrae, muito com o executivo, e a principal ideia da sala do empreendedor é justamente essa, de facilitar que as pessoas saiam da informalidade, venham para a formalidade de uma forma fácil, né? E tenho certeza que esses terrenos também vão ajudar dessa forma, incentivando as pessoas a buscar, né, fazer o seu próprio empreendimento. Mas gostaria também de ir além. Eu sei que tem um projeto aqui na prefeitura, que é algo que está sendo visado já há muito tempo, que é o programa Cidade Empreendedora, que também pertence ao Sebrae, e sei que Tapera tem isso em vista para futuramente vir a trabalhar. São vários eixos do empreendedorismo, e é onde entra essa questão da incubadora desses terrenos também. Então, acho que é muito válido a questão que o senhor fez dessa proposição em querer investir em incubadora, em terrenos. Mais alguém? Também vou me manifestar favorável à proposição do colega e presidente Daniel Gardim, que a extrema importância desses terrenos, desse espaço, para investimento das pessoas no nosso município, das empresas no nosso município. Tão quanto importante também os terrenos das moradias que estão saindo. Então, é duas coisas que a nossa cidade está carente e agora estamos tentando suprir. Os terrenos para as moradias, que já foi adquirido, e agora, então, a intenção de terrenos para as empresas também poder se colocar, ter onde trabalhar, ter onde colocar, empreender, contratar funcionários e empreender no município, que é de extrema importância, até para, como eu falei antes, as pessoas poderem trabalhar no nosso município, ter uma qualidade de vida muito maior do que está precisando se deslocar do município para trabalhar em outras cidades. Tendo empresas investindo no nosso município, vai ter mais trabalho, mais mão de obra e mais gente com qualidade de vida na nossa cidade. Mais alguém? Em votação, a proposição. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Bom, partimos agora para as explicações pessoais. Tribuna livre, 5 minutos, sem a parte. Vereador Leodegar Carlos Tischer. Não, obrigado, presidente. Vereador Leonardo Alberto Scherer. Vou ocupar, senhor presidente. Fica à vontade, vereador Leonardo. Lembrando que boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, público aqui presente, rádio ouvintes, pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais e a imprensa. Então, hoje, primeiro, eu vou começar fazendo os convites. Então, tem o convite da nossa Toca do Coelho, a ser dia 11 a 20 de abril de 2025.
tem a palestra do João Rodrigues, dia 27 de março, às 19h30, no Centro de Eventos. E o 13º Encontro de Todas as Flores, dia 25 de março, às 14 horas, no Centro de Eventos. Também quero falar dos ofícios que estão sendo enviados ao deputado federal Pedro Westphalen, pela bancada do PP, que pede emendas, então, ao nosso município, para recursos para o nosso município, que são de extrema importância. Uma das emendas é 50 mil para o ATF, Associação Tapera Futsal. Tem uma emenda de 100 mil para assistência social, então, para custeio da assistência social, então, que sempre muitas pessoas estão buscando. Hoje mesmo, as pessoas se encontram comigo e passam suas demandas, necessidade de comida, necessidade de roupa, dificuldades financeiras, então, que a assistência social está sempre ajudando de bom grado. Mais uma emenda de 150 mil para a Liga de Combate ao Câncer. Outra extrema importância na nossa cidade, a Liga, faz um trabalho excepcional. Eu conheço esse pessoal da Liga, essas mulheres que trabalham ali, tudo de voluntárias, e que trabalham pela saúde das nossas pessoas nos momentos vulneráveis. Então, a gente tem que aplaudir a Liga, aplaudir essas pessoas que estão colaborando com as pessoas nos momentos mais vulneráveis da vida, que é quando estão doentes, né? E mais uma emenda de 200 mil para a PAI, pedido. Então, são ofício, então isso aqui não veio ainda para a cidade, a gente está oficiando, fazendo esses pedidos. A PAI, que está com seus projetos aí, que a gente já discutiu semana passada aí, né, amplamente, e a gente está apoiando para trazer esses recursos para a nossa cidade. Volto a falar, então, da minha preposição, que a preposição número 05 de 2025, que foi solicitado ao Executivo para fazer essa poda, esse corte da vegetação, então, já que o DAER não está conseguindo fazer essa tarefa, cumprir com essa tarefa por problemas afins que eles estão tendo. E nada mais justo, então, do que o município, emergencialmente, assumir essa parte aí, até que se resolva com o DAER, então, como eu disse, e faça essa poda, principalmente na entrada da cidade, na perimetral, onde tem bastante fluxo de pedestres também e de carros, as placas estão todas escondidas. Então, a gente está tendo dificuldade, então, nessa circulação de veículos e nas caminhadas que o pessoal faz, tanto como uma caminhada de lazer, quanto uma caminhada indo ao trabalho, e correndo risco, então, porque como essa vegetação ela ultrapassa o acostamento, como tem várias fotos que eu coloquei na preposição, várias fotos tiradas de placas escondidas, da vegetação até o início do asfalto, ocupando todo o acostamento, essa necessidade urgente, ainda mais agora com a proximidade de todos esses eventos, proximidade da Toca, da Páscoa, além da segurança que isso vai proporcionar. Então, eu peço o apoio dos colegas, tive o apoio que foi votado por unanimidade a favor da preposição, e agora eu peço o apoio do município em relação a essa situação da poda das nossas rodovias. Muito obrigado. Vereadora Guisiane Machiavelli. Vou ocupar. Fica à vontade, vereadora. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, pessoas presentes, a imprensa e pessoas que estão assistindo via YouTube e Facebook. Eu quero começar a falar, então, sobre eu e o vereador Jackson, onde criamos um embrião
para o município de Itapera. Sábado de manhã, eu e ele, com mais ajuda de 4 pessoas da comunidade, a gente foi até o trevo. Se alguém tinha ideia de plantar alguma coisa lá, agora não tem mais como, né? Porque a situação estava feia. Tiramos com enxada a terra, varemos, pintamos os cordão. Tava muito feio o trevo. Eu acho que nem agora que vai ter a Toca do Coelho, acho que essa limpeza aí ficou bem legal para o município. Chegamos lá, era 6h30 da manhã, fomos para casa de meio-dia almoçar e de tarde foi retornado lá para terminar os trabalhos. A nossa ideia é fazer mais trabalhos assim. A gente vai conversar com o pessoal do setor de obras para ver se eles ajudam com algum maquinário, o que. Nós vamos postar nas redes sociais aonde a gente vai ir, e se alguém da comunidade quiser nos ajudar, será bem-vindo. Eu quero lembrar também a todas as mulheres que amanhã, às 14h, nós temos o 13º encontro de Todas as Flores. É no Centro de Eventos, às 14h, com a palestrante, a Marciele Scarton. Então, eu gostaria que os vereadores comunicassem a mulheres de vocês para irem até o Centro de Eventos para participarem. Tá? E quinta-feira, dia 27, a grande palestra com o prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, que é a realização da Radiocultura, PAI e Centro de Vida. É às 7h30 no Centro de Evento. Então, eu acho interessante nós participar, que temos essas oportunidades aí, que sempre saímos de lá com alguma coisa positiva, né? Era isso, presidente. Obrigada. Vereador Renato Luiz Cassol. Fica bem à vontade, vereador. Senhor presidente, demais edis, comunidade aqui presente e os que nos assistem pelas redes sociais. Queria dizer que esta casa colocasse um manifesto um ofício para a GF Pneus, que esse mês está comemorando 32 anos. A empresa que a gente viu nascer na Avenida 15 de Novembro, né? E hoje é uma empresa de grande porte, espalhada por todo o país, com mais de 250 colaboradores que chamam funcionários. Mandar para toda a comunidade, os familiares, por esta passagem dos 32 anos dessa empresa. Desculpe aqui. Ó. Também falar dos 60 anos da Vence Tudo. A palavra é forte, Vence Tudo. Eu me lembro do Nelson Lacos, ele contou a origem do Vence Tudo lá na Alfredo Breno, em uma pequena oficina, que o meu pai foi pioneiro de comprar uma plantadeira de puxada a cavalo, aquele grão de soja. Eu me lembro de 60 e poucos, a gente ia em cima do cavalo e o pai atrás plantando, desculpa, aí, ó, desculpa, puxando o cavalo, né? E daí, com isso, plantava os primeiros sojas. Vence tudo, ele dizia, vence na palha, vence no... Só que naquele tempo tinha muito, quem é mais antigo, né, Vicário? Tinha muito as raízes das árvores e as pedras. Quando enroscava, travava a plantadeira e o motorista em cima do cavalo geralmente caía. Mais de alguma vez a gente lembra disso aí. Então, a família Vence Tudo, que hoje está aqui em Itapera, né? Mas o patriarca, seu Nelson Lacks, hoje é falecido, que a gente mandasse uma correspondência parabenizando 61 anos de existência. Tá? Também que seja enviado para a cooperativa Cotrisoja um ofício pelo grupo que eles têm de doadores de sangue. Um grupo fantástico, que eles, cada 15 a 20 dias, eles reúnem uma van e vão a Passo Fundo para doar sangue.
A van vai 15, 18 pessoas, e a Cotrisoja banca todos os custos, e, além disso, ela abona o ponto dos funcionários. Realmente é uma iniciativa boa, com custo nenhum para a municipalidade. E também, outra semana, o Juventude aqui da Progresso fez o mesmo, né, Leonardo? O mesmo sentido, levou um grupo grande. Eu sei tudo disso porque ano passado, amanhã vai fazer um ano, me emocionei, que eu precisei desse auxílio quando a minha esposa fez a cirurgia, bem complicada, e precisou de sangue. Alguém disse, lá na tua Cotrisoja, né, Vicário? Está lá, disponível, e foi na hora. Realmente, levaram um grupo grande, eu precisava de 4 doadores, não era tão pouco. E eles conseguiram, na época, 15 doadores. E o pessoal lá de Passo Fundo, onde estive presente lá, no grupo de doação lá, no setor, disseram, ó, a Cotrisoja é um exemplo para ser citada e enaltecida na região. Já me emocionei, porque quem não vai se emocionar depois dessa trajetória? Olha aqui, ó. Também Toca do Coelho, quando recebemos o convite, a gente tem que divulgar. Está caindo os folhetos aqui, mas não é pura emoção, viu? Toca do Coelho, temos que ajudar a divulgar. Começa agora dia 11 a dia 20, né? Vai ser uma toca muito boa. E também falar de João Rodrigues. João Rodrigues, né, Marcelo? Esse homem, vocês vão ver a qualidade, a fibra, o desempenho que tem esse homem com relação a tocar o seu município. Se nós temos que amanhã depois visitar Chapecó para ver o que ele transformou Chapecó. E o município, claro, de grande porte já, mas ele é um homem que tem uma conduta exemplar e que nós vamos poder assistir. Amanhã à tarde também, o encontro de todas as flores, já divulgado, às 2 horas, todo mundo convidado, um a mais convidando, nunca é demais. E também à noite, a reunião da PAI. Gostaria que quanto mais gente estiver participando da reunião da PAI, é importante. Era isso, obrigado. Vereador Aurélio Antônio Vicário. Obrigado, presidente. Vereador Cristiano Pinheiro. Vou usar, presidente. Fica à vontade, vereador. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e sociedade taperense. Eu venho aqui fazer um pedido verbalmente ao nosso executivo e aos advogados, né, que hoje eu tive o prazer em sentar às 17h15 com a nossa promotora do município, onde fui trocar uma ideia com ela, até que não era do meu conhecimento, onde acabei ouvindo, escutando ela. Então, quero pedir que o executivo mande uma carta convite, qualquer coisa que chame os presidentes dos clubes de futebol do município de Itapera, tá? Que seja criado um novo comodato, independente se seja 15 anos, 20 anos, não tem problema, né? E que nesse comodato crie um contrato, que nesse contrato tenha cláusulas, que o que pode ser feito e o que não pode. Que nós temos os campos municipais, eles são para a população taperense. São para os jovens, são para os adultos, são para senhores de idade que querem sentar lá, talvez numa sombra, tomar um chimarrão, os portões têm que estar abertos. E não vou admitir, quando vereador aqui, não vou sossegar, quanto tiver acontecendo essas ações de impossibilitar qualquer pessoa de ingressar num campo ou de assistir uma partida de futebol, né? Então, peço que o executivo dê um pouco de atenção nessa parte e mande essa carta convite a esses presidentes. E que eles venham acompanhado com o seu CNPJ em dia, mostrando organização, que venha com o seu livro caixa, o seu livro do atas, porque é o seguinte, nesse comodato, nesse novo contrato, vai ter que rezar lá. Quanto tempo vai ter de gestão para a chapa, e a cada quanto tempo vai ter que ser trocado, feita uma nova eleição, né? Porque ninguém é dono do que é público.
A prefeitura fornece oportunidade para esse pessoal poder praticar os esportes, mas ninguém é dono. E a gente está acontecendo e tem situações que pessoas não estão deixando ninguém ingressar nos campos e estão trancando os campos para ninguém poder assistir uma partida de futebol que seja da sua área, da própria moradia da sua casa. Porque foi feito, os moradores já estavam lá quando foi feito o campo de futebol. Né? Então, não existe lei que faça um presidente de um time proibir uma pessoa de assistir essas partidas de futebol. Tá? Então, que o Executivo faça essa carta convite e convide todos os times de futebol. Porém, ninguém vai tirar o direito desses times que já estão lá. Tá? Vamos usar, por exemplo, Operário. Ninguém vai tirar o campo do Operário, não é isso que nós queremos. Pôr do Sol. Ninguém vai tirar o campo do Pôr do Sol. Eles têm seus méritos. Fizeram coisas boas, fizeram, fazem. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Eu estou também aqui para agradecer as boas atitudes deles. Só que é o seguinte, nós precisamos deixar o livre acesso à comunidade itaperense. Tá? Isso não é para estar lá para fazer salão de baile, fazer festa, não é para isso. No contrato vai estar especificado o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E aquela chapa que achar que não está contente, que não vai agregar coisa nenhuma para eles, não tem problema nenhum. Passe para outro time. Passe para outra diretoria. Né? Então, eu estou aqui humildemente pedindo ao nosso prefeito, ao nosso executivo, que faça essa carta convite e chame esses senhores para que seja quanto antes montado esse comodato e esse contrato. Tá? É isso aí, meu. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pinheiro. Passo as palavras ao vice-presidente Aurélio Antônio Vicário. Convido o Daniel Gradim, presidente da Câmara de Vereadores, a ocupar seu espaço na tribuna, com 5 minutos. Boa noite a todos, comunidade que nos ouve via Facebook ou no dia de manhã pela Rádio Cultura, uma rádio que tem uma audiência muito boa. Não querendo engrandecer o Marcelo que nos assiste, mas toda vez que é falado na rádio, o pessoal nos comunica, parabenizando ou até mesmo criticando o que a gente fala aqui. E nesses 5 minutos a gente fala o que nós quisermos, vamos dizer assim, não tem uma matéria, uma pauta. E essa pauta que eu quero passar para a população de Itapera nesta noite é sobre estas estradas que foi tanto criticada e ainda está sendo criticadas dos interiores. Eu tive muitas queixas e, inclusive, nós cobramos muito via grupos do WhatsApp, que hoje o WhatsApp é uma mídia. Cobrei muito e também agora chegou a hora de começar a parabenizar. Parabenizar tudo? Não, mas existe um grande começo de melhorias de estradas da nossa cidade. Nós temos que ser coerentes. Comentava nos 10 minutos anteriores que um morador veio me criticar sobre uma estrada, falava, não existe vereador que preste, vamos falar assim, ele falou, né? Não tem vereador que preste nesse município, não tem prefeito que preste, não tem vice-prefeito. Era de noite e eu disse, não, amanhã eu vou lá na tua casa, vamos ver essa estrada. E no outro dia eu peguei e já saí preparado, pensei, meu Deus, vou atolar, vou ter que pegar um trator para me puxar, pelo tanto que ele falou mal da estrada. E eu queria dizer que essa estrada, não vou falar a linha que é, essa estrada está boa, tem alguns lugares a melhorar? Não, tem, mas a estrada está boa. A propriedade é uma propriedade muito, muito bem cuidada, tem a pedra brita, tudo certinho. Então, assim, o que eu queria pedir para a população é que, na hora de criticar, vamos falar a verdade. Por exemplo, a estrada daqui até a Barra do Colorado está péssima. Os moradores queriam vir à Câmara, daí conversamos com o Executivo, que pediram tempo. Foi começada as melhorias da Teutônia até a Barra, e agora
vamos dar esse tempo, porque não se faz do dia para a noite. Estava abandonada? Estava para trás. O que passou, passou. Vamos pensar daqui para frente. Então, já foi melhorado a 5 irmãos, e eu acredito que, em pouco tempo, eles podem terminar essas melhorias e receber os aplausos de toda a comunidade. Para isso acontecer, temos que melhorar ainda mais de 50% das estradas, mas já se iniciou o trabalho. Também chamar a atenção da população agora sobre o lixo. Agora mesmo recebi umas 3 mensagens com fotos de entulhos, não só lixo, mas entulhos de construção, galhos de árvores, etc. A população também tem que entender que, às vezes, a prefeitura está fazendo a limpeza em um determinado bairro e as pessoas estão cortando árvores, levando entulhos em outro bairro. Então, eu acho que uma comunicação igual a essa que o vice-prefeito Márcio começou a fazer é muito importante, é importante. A comunicação move o mundo. Então, fazer uns vídeos, pessoal, hoje a limpeza vai ser na Vila Brasília, traga o seu sofá velho, suas estantes velhas, porque estão colocando sofá velho, estante velho do lado daquele container, derruba o container no chão. Sabe, a população também tem que ajudar. A prefeitura também comunicar, fazer um trabalho de comunicação. Gostaria que até que mandasse, vamos mandar um ofício aí ao executivo, que faça esse trabalho de comunicação mais abrangente para fazer esses mutirões. Esses mutirões é muito importante. E eu parabenizo aqui o Jackson e a Elise. Foram lá, limparam lá, um mutirão voluntário. Parabenizo. Eu acho que nós temos também que ajudar ao executivo, também cobrar e ajudar. E o tempo é curto, então eu chamo a atenção da sociedade. Também a poda das árvores é uma briga muito grande. O pessoal que tem a sua árvore na frente da calçada, poda ela para ela subir mais para cima, os galhos estão vindo por baixo, não tem acessibilidade. Hoje nós temos que andar em Tapera no meio da rua, não consegue andar mais pelas calçadas, porque a pessoa não consegue podar a árvore de uma maneira que ela sobe aí até 2 metros, para depois ela criar gaiada, se é que vocês me entendem. Muito obrigado. Convido o senhor presidente a retomar seus trabalhos como presidente da Câmara. Vereador Jackson Ivan Lauxer. Sim, senhor presidente. Fique à vontade. Senhor presidente, comunidade que nos assiste, imprensa aqui presente, proposição Daniel, incubadora, berçário, muito interessante. O problema é que terrenos, para nós fazermos isso, acho que agora nós vamos ter que comprar, porque terrenos não sei se ainda existem em nome do município. Em breve, até eu peço desculpas àquelas pessoas que me cobram, mas em breve nós vamos tratar sobre os leilões aqui. Incubadora, lá em 2002, pelo que o vereador Aurélio Vicari comentou, talvez por falta de projeto foi perdido. Convênio, nenhuma casa sem banheiro foi perdido por falta de projeto. Problemas no projeto. Avançar no turismo, linha Teuvina, o vereador Ozelame comentou que parece que está lá a verba se adequar ao projeto. Tomara, vamos tentar ver sobre isso aí. Falta de projetos, perde-se emendas. Mas aí, o asfaltamento do parque estava pronto o projeto. Eu deixo bem claro aqui, eu não sou contra o asfaltamento do parque de exposições. Eu só primo por prioridades. E se fiz a solicitação, o asfaltamento do parque veio através de uma emenda, através de um recurso próprio para aquilo, eu bato palmas, ficou bom. Então, projeto de lei municipal número 033/2025, ele pede para alterar a lei 2150 de 2005, que determina que o parque de exposições é uma área de preservação ecológica. Concordo plenamente. Esta lei deve ser revogada. Concordo plenamente, porque ele não condiz com uma área de preservação ecológica. Sou a favor. Mas não sou a favor da revogação da Lei 2.712 de 2012. Por quê? Como é que nós vamos delegar o que vai ser feito numa área, como o Parque de Exposições, sem ouvir os CTGs,
o grupo da terceira idade. Aqui, no projeto de lei, na justificativa, ele fala que, com relação à lei, supostamente, cria um novo modelo da administração do Parque de Exposições, é o que a lei quer criar. José e Rosalina Keller, revogando a Lei 2.712 de fevereiro de 2012. Esta nunca saiu do papel, seja logo após a sua promulgação, seja na atualidade, ao modo que completamente inócua. Então, vamos aos fatos. Vamos aos fatos. A lei ela foi feita 17/2/2012. Nunca foi feito nada após a execução desta lei. Conselho de Administração do Parque de Exposições aprova 2 novas sedes, a data 30/8/2017. Mas aqui na justificativa diz que nunca foi feito nada. Mas aqui no site da Prefeitura diz: o Conselho de Administração do Parque de Exposições, José e Rosalina Keller, esteve reunido com o prefeito Valmário Mutcum e Jorge Luiz Quadros para análise das solicitações de espaço para a construção de sede das entidades, Piquete de Laçador, Presília 12 Braças e Grupo Folclore Piazzi do Galdério. Aqui ainda tem o comodato que vai ter que ser renovado com o grupo de escoteiros, Cônego Bento. Tem ainda o estatuto do Parque de Exposições que regulamenta, onde todas as entidades foram ouvidas, CTG, Secretaria de Educação. Então, eles aqui na justificativa estão dizendo que nunca ocorreu nada após a promulgação da lei, mas ocorreu. Eu conversei hoje à tarde com a promotora, ela me disse, Jackson, eles falaram que nunca mais ocorreu, eu mostrei para a promotora que ocorreu. Então, assim, eu solicito que que não seja feita balela, como diz o nosso prefeito. Esse projeto volte e seja revogada somente a Lei 2.150 de 2005. Porque como é que vamos extinguir todos os conselhos que tem? Conselho de Saúde, Conselho do Meio Ambiente, o prefeito decide tudo. Não sei se é o prefeito que decide tudo, ou o Stefano Simon, quem é que decide tudo? Porque o que nós vamos perguntar, o quebra-mola, quem é que foi? Ah, não sei, tem que ver com o Stefano. Os containers, quando vão distribuir na cidade? Ah, tem que ver com o Stefano. O muro na frente do Banco do Brasil, fiscalização, está certo, não está? Ah, mas não sei, o Stefano mandou fazer. Eu não sei se é isso. Vamos ser submissos ao prefeito ou ao Stefano. Entendeu? Eu acho que para toda situação tem que haver pessoas para discutirem, como você falou, presidente. O senhor tem a sua opinião, eu tenho a minha. Assim, nós temos que sentarmos, somos em 9, 5 são a favor, 4 são contrários, 3 são a favor, 2 são contrários. Assim tem que ser numa democracia. Todos apontam lá para cima, dizendo que as leis existem, mas aí eles mudam as leis e fazem o que querem. Está acontecendo aqui isto, presidente. Era isso, senhor presidente. Vereador Giovanni Zelame. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Tapera, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 31 de março de 2025, no local e horário de costume. Boa noite a todos.